Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vim neste vídeo falar uma mensagem da palavra de Deus e alertar a igreja de que nesses últimos dias temos que vigiar e tomar muito cuidado, porque estamos trocando Jesus, Deus, por outros deuses. Não, Odélia, eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Deus é maior na minha vida, não tem mais nada importante na minha vida do que Deus. Mas quanto tempo você gasta na internet? Eu não estou dizendo que você não deve mais assistir uma televisão, olhar no celular, ou ler um livro. Não deve se divertir, não deve ter um entretenimento, fazer alguma coisa para desopilar um pouco a tua mente, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu vou desopilar, vou fazer uma viagem, fazer um passeio, vou almoçar fora, vou jantar fora, vou visitar alguém, né? A gente só pensa assim. Mas não, você pode entreter a sua mente com um livro, com um vídeo no celular, né? Um filme, você pode assistir um filme no celular, na televisão, né? Você pode se entreter de outras formas. Mas quando nós colocamos isso acima de Deus, quando isso é o foco da nossa vida, deixamos de estar servindo a Deus. Aí, o Senhor, na sua palavra, em Mateus 7, 15, o texto vai do 15 ao 23. Vamos aqui falar dos principais pontos desse texto. É os falsos profetas. Jesus, ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Aí, Odélia, agora tu tá querendo julgar. Olha, a palavra de Deus, ela alerta, ela ensina, ela exorta. Quando alguém fala a palavra de Deus para você, ela não está julgando, ela está te ensinando, querendo te ajudar a sair do erro, querendo te ajudar a abrir os olhos e enxergar a verdade. Porque eu mesma estava muito aqui focada nos vídeos do YouTube. Mas eu pensei, mais importante é Deus na minha vida. E eu tenho que focar mais a palavra de Deus aqui nos vídeos. E é o que eu vou fazer. E é o que eu já estou fazendo. E então o Senhor, ele nos alerta através da sua palavra, porque quem sabe o melhor para nós é Deus. Quem construiu esse mundo é Deus, quem tem todo o controle é Deus. O mundo jaz no maligno, mas ele ainda não controla o mundo. Vai chegar o tempo que ele vai controlar. Por quê? Porque Deus vai tirar os seus, vai deixar aqui na terra somente aqueles que não querem nada com ele. Aí, nesse momento, as pessoas vão decidir se elas realmente querem a Deus, porque o inimigo vai mostrar a sua verdadeira cara, vai se manifestar e vai se declarar, porque hoje ele está assim, ó: cautelai-vos os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Ontem eu ouvi uma pregação do pastor na minha igreja, que ele diz: não pense que a sua melhor amizade é sempre alguém que está dentro da igreja, não. Porque dentro das igrejas também tem muito demôniozinho com tridente na mão e chifrinho na cabeça. Verdadeiramente é, gente. O diabo está se infiltrando dentro da igreja. Para quê? Para tirar os servos de Deus da presença de Deus. Nós que servimos a Deus ou queremos servir a Deus, temos que tomar muito cuidado com o que se ouve, com o que se fala, com o que se faz. Não devemos estar em rodinha de fofoca. Agora não pode mais falar nada, você tem que ter sabedoria para falar, porque Deus diz que aquele que não tem sabedoria, peça a ele que lhe dá tudo. Agora, a pessoa abrir a boca para falar dos outros, para julgar,
Julgar é aquele fulano não presta para nada, devia estar assim, devia ser assim. Você está julgando. Aquele fulano, aquela fulana, sei não, a cara não nega, deve ter sido isso, deve ter feito, é assim, tá acontecendo isso. Você não sabe da verdade da vida da pessoa. Ah, esse fulaninho aí já fez muito, agora tá querendo ser santo. Já é um julgamento. Porque Deus diz que uma pessoa que aceita Cristo, ela se torna uma nova criatura. Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo da água e do Espírito. Da água simboliza lavar, lava-te dos teus pecados, dos teus erros, limpa teus erros. O Espírito, porque o Espírito Santo vem habitar em nós e nos fazer andar conforme a vontade de Deus e não a nossa. Eu torno aqui a tocar em um assunto que eu acho que muitos aí que estão ganhando muito dinheiro, muito mesmo antes de questão de internet, ganhava dinheiro vendendo os seus CDs. Que antigamente se falava muito, né, a música lenta, o rock, o sertanejo, né, a pop, ganhava muito dinheiro com venda de CD, cantor tal, banda tal, ganha muito dinheiro, fizeram muito sucesso, milhões de vendas, milhões de cópias vendidas, mas eles estão no mundo, não conhecem a palavra de Deus, eles acham que aquilo é um trabalho para sustento deles. Mas quem serve a Deus, gravar uma música e vender, não vem me dizer que está certo, que não está. Jesus não ensina em momento nenhum cantar para vender a letra da música. Jesus até fala na sua palavra, se não me engano, Pedro ou Paulo, um desses falou, que disse: o que Deus deu de graça devemos dar de graça. Outra, a música é para alegrar a nossa alma, sim, para nos alegrar. Mas eu aqui com Deus: ó Senhor, tu foste bom para mim. Tu és tudo para mim, ó meu Jesus. Opa, essa música é bonita. Eu acho que muita gente vai querer ouvir. Eu vou gravar um CD e vender. É ridículo, gente, o que estão fazendo com a palavra de Deus, com a obra de Deus. Jesus, ele chegou no templo, derrubou a mesa dos cambistas, né? E disse que não era para fazer da casa do Pai a casa de oração, casa de venda. Tem gente que vai vender Avon, vai vender Natura lá dentro da igreja, vou vender para as irmãs. Você pode chegar, irmã, posso ir na tua casa tal dia, eu estou vendendo isso, isso, isso. Mas ficar vendendo dentro da igreja, minha gente, aí já está ridículo. Eu já ouvi um pastor dizendo que não queria as pessoas com essas coisas dentro da igreja. Podia ir na casa da irmã, liga para a irmã, vai passando na rua, vê onde a irmã mora, vai lá e conversa com a irmã. Vai ficar fazendo venda dentro da igreja? Por quê? Porque venda, as pessoas se associaram a multidões. Onde tem muita gente, não pode fazer muita venda, não é assim? Vamos tomar cuidado. Vamos ter a sabedoria de Deus. A palavra de Deus fala que nós temos que padecer por amor a Cristo. Temos que ser o sal da terra. O sal, ele salga. O sal, ele tempera. O sal, muitas vezes, tira um odor ruim de um alimento. O sal, ele evita o alimento apodrecer. Antigamente, quem não tinha geladeira, salgava sua carnezinha ali, enroscava na farinha, passava dias ali. Aliás, salgava a carne, deixava reservado numa vasilhinha. E torrada, a pessoa torrava e jogava farinha por cima, né? E a carne era conservada daquela forma, crua no sal, depois de frita na farinha, conservava-se por mais alguns dias. Quem não tinha geladeira. O sal é um alimento maravilhoso que Deus deixou tanto como alimento como para remédio. Como para produtos que evitam o alimento apodrecer, né? Às vezes você compra uma latinha de enlatado no supermercado que já faz meses que ele está ali, conservante, está lá nas alturas, né? Aquele produto químico que está evitando que o alimento apodreça, vai para dentro do teu corpo
e destruindo tuas células normais e ajudando as células cancerígenas a se desenvolverem mais e formarem doenças até, né, chegar à doença pior. Mas não estamos falando de doença. Estamos falando do poder de Deus, da graça de Deus. O que Deus deu de graça, devemos dar de graça. Eu vou para a igreja para receber minha bênção. Não. Eu vou para a igreja para louvar o Senhor. Chega lá e fica. Tem uma música aí que fala da pessoa dizendo, até já falei uma palavra aqui, alertando sobre essa música. Odélia, mas é cantora tal, a gente vê que ela é uma pessoa de Deus. Todos nós temos nossas falhas. Ninguém é perfeito. Muita gente está ganhando dinheiro através de música, mas se a pessoa se tocar do que está fazendo e se consertar, é como se ela nunca tivesse feito aquele erro diante de Deus. E para que nós, que somos meros pecadores, vamos julgar a pessoa? Né? Então, o que alguém fez no passado, ou até mesmo está fazendo, não devemos julgar, porque aquela pessoa que está fazendo ali, ela pode se corrigir mais na frente, quem sabe nem amanhã, quem sabe se na hora que tu fala, ela cai em si, se converte, tu fica ali julgando. Aí tu ficou no pecado e ela saiu do pecado. Né? Uma música que diz que tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Jesus é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a nenhum de nós, não, que nós não somos nada para Deus ser fiel a nós. Ele nos amou primeiro, é diferente. Ele nos amou primeiro. Nós não fizemos nada para agradar ao Senhor e Ele quis fazer o plano da salvação para nos livrar desse corpo pecador. Por quê? Porque nós estamos nesse corpo pecador até o dia da nossa morte carnal. E o Espírito segue. E tem 2 caminhos que ele vai pegar. O caminho do céu ou o caminho ruim, né? Que ninguém quer. Mas, como o inimigo é astucioso e enganador, tá chamando as pessoas para o caminho dele. Muitos estão seguindo o caminho do inimigo, achando que está servindo a Deus, enganados. Servir a Deus não é brincadeira. Deus, ele não acompanha esse desenvolvimento do mundo, não. Para Deus é aquilo. Sempre foi a palavra de Deus, foi aquilo no passado e é hoje. Ele não se moderniza, não. Ele se moderniza assim. Você está no mundo, você tem que saber viver no mundo, de acordo com o que está acontecendo, mas não se infiltrar no que está acontecendo. Temos que tomar cuidado. Por isso que o Senhor fala lá em Provérbios que o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora. Quem é vencido por eles? Quer dizer, aquilo que nos chama muita atenção, temos que tomar cuidado. Porque se você sabe o risco que corre, então, olha, nem se chega. Nem se chega porque é perigoso. Estou aqui procurando, não sei se eu acho. Olha, é Provérbios 20. O vinho é escarnecedor. A pessoa que bebe, se embriaga, ela começa a falar besteira. Ela não tem controle nem dos movimentos do seu corpo. Ela fica tonta, ela, né, fica abobalhado. Às vezes tem gente que fica muito irritado, né? Tem homens que bebem, chega em casa, fica batendo na mulher, quebrando as coisas dentro de casa. Então, a bebida, ela não é coisa boa para um ser humano. Ela destrói o ser humano aos poucos. Então, aquilo que não é bom para mim, que está me fazendo mal, de gotinha em gotinha vai fazendo mal, então é melhor nem provar, né? E a bebida forte, alvoroçadora.
né? Quando a pessoa se embriaga, ela fica alvoroçada. Ela fica, né? Tem gente que diz assim, eu vou fazer isso, tenho que beber uma dose para ter coragem. Que coisa ridícula, né, gente? Jesus é que é a nossa coragem. Jesus é que é a nossa força. Jesus é que é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso esconderijo, o nosso socorro bem presente. Jesus, ele é tudo. A gente não precisa de um remédio, nem de uma bebida, nada para nos dar coragem, não. É, Senhor, me dá coragem. Senhor, me ajuda a ter coragem. Me ajuda a ter essa coragem que tu tiveste quando tu andou aqui na terra. Senhor, me ajuda, me ensina. Uma hora chega, uma hora Deus manifesta o seu poder, é só você confiar. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Às vezes a pessoa se acha muito sábia, muito inteligente, mas ser sábio e inteligente é se acautelar. Muitas vezes é fechar a boca, você acha que tem razão, pode falar tudo. Não. Muitas vezes é melhor calar. Alguém te diz algum desaforo? Vixe, eu passei uma vergonha, eu tenho que me justificar aqui, senão o pessoal vai pensar isso. Você fica calada, porque o tempo mostra, Deus prova tudo. Já aconteceu o caso de a pessoa me acusar de coisas que eu não fiz, que eu não disse, eu fiquei ali calada. E eu ainda fiquei calada porque Deus foi tão bom na minha vida que ele segurou minha língua. Porque se Jesus não tivesse segurado a minha língua, eu tinha falado alguma coisa. Mas foi Jesus que me segurou e disse, espera aí que eu tô no controle. Mas aí o que é que vão pensar de mim? É realmente, gente, a gente tem isso, a gente se preocupa. É muito ruim mesmo. Alguém dizer, olha, tu isso e aquilo, e as pessoas, fulano isso e aquilo, meu Deus, fulano não presta, fulano isso e aquilo, não sendo verdade, né? É terrível, gente, é terrível. Mas deixa que Deus está no controle de todas as coisas. Então, nesses últimos dias, orai e vigiai, igreja. Igreja. Estou falando aqui para a igreja. Quem me ouvir, quem me assistir, é a igreja. Quem não tem entendimento nem conhecimento, vai chegar o tempo ainda de abrir os seus ouvidos, abrir os seus olhos e tomar decisões. O Senhor diz que os últimos serão os primeiros. Tem muita gente que já ouviu a palavra e hoje em dia está enfiada em coisas que a palavra de Deus já não existe mais na sua vida. Existe assim, vou para a igreja, pensa que está servindo a Deus. Mas não, gente, servir a Deus é tão rígido. Odélia, eu estou servindo a Deus, eu estou tentando, eu estou ali segurando o meu eu. Eu muitas vezes tento me corrigir os meus erros, porque servir a Deus não é fácil, você tem que estar se vigiando nas palavras, nas atitudes. Quando você errar em palavra, peça perdão a Deus. Quando você errar em atitude, peça perdão com o seu próximo, a quem você magoou, com quem você errou, e peça perdão a Deus e se corrija. E continue a caminhada com Cristo, que não é fácil, mas também não é impossível entrar no reino de Deus. Mas é difícil, não é fácil, não. É difícil. Nós temos que nos negar a nós mesmos todos os dias. O Senhor disse, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz. A nossa cruz, né? Ai, o marido que é doente, o filho que é drogado. Não é isso a cruz, não. A cruz é o nosso eu. Pegue a sua cruz. Ele diz, pegue a sua cruz, a sua. Não é a cruz da esposa, do esposo que é doente, cadeirante, é um drogado, é um débil mental, entendeu? Isso aí não é a cruz. A cruz é negar o nosso eu. Nós somos os nossos piores inimigos. Devemos guardar o nosso coração, porque deles é que procedem, né? A vida e a morte. O que é bom e o que é ruim.
Então vamos encher o nosso coração de coisas boas, né? Às vezes eu falo aqui muito, sabe, muito sério, mas eu me compadeço, eu tento ajudar a pessoa. E muitas vezes eu sofro por tentar ajudar uma pessoa que não quer ajuda. Mas que Deus seja com cada um de vocês. Deus abençoe a cada um. Leiam a Bíblia, porque esta palavra é poderosa para nos libertar dos enganos desse mundo. Que Deus converta tantos ricos que estão aí atolados na riqueza e não faz nada por um pobre, mas luxa muito com o seu dinheiro, usando da palavra de Deus para viver embatonzada, de brinco. Tu tá julgando, Odélia? Não, mas a pessoa usa tudo isso, se embeleza tanto e não pensa no próximo. Às vezes está julgando uma pessoa ali de má aparência, que a pessoa não tem condição. Às vezes até depressiva a pessoa tá, porque não tem uma condição de se manter melhor, né? Então vamos amar o nosso próximo, vamos amar a Deus em primeiro lugar em nossas vidas, que é o melhor que nós fazemos, e Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu espero que esta palavra fortaleça o teu espírito, alimente o teu espírito, leia a Bíblia. Jesus é bom o tempo todo.